Olá, como vai? Espero que você esteja bem. Na aula de hoje trataremos sobre o estudo do trabalho. Os estudos relacionados ao trabalho estão divididos basicamente em duas partes: o estudo propriamente dito e a medida do trabalho. Vamos tratar de cada um deles de maneira separada. Já antecipo que os dois são de grande importância quando se pretende melhorar um trabalho. Não existem dúvidas sobre a importância do administrador, e aí me refiro ao gestor de um negócio, seja ele uma indústria ou uma empresa de serviços, ter conhecimento e aplicar na prática ações relacionadas ao estudo do trabalho. De qualquer maneira, se você ainda possui dúvidas sobre a importância do assunto, deixa eu colocar uma informação apresentada por estudos envolvendo o assunto. 15%, vejam bem, é isso mesmo, 15% são os ganhos médios ao implementar-se estudos de trabalho. O estudo do trabalho, em resumo, significa estudar de maneira detalhada as atividades que são relacionadas a um negócio e melhorá-las. É basicamente e simplesmente isso. Muito bem. E qual é o conceito de estudo do trabalho? Bom, basicamente é o que diz aí. É um conjunto de técnicas relacionadas a estudo de métodos e a medida do trabalho, mediante as quais se pretende o melhor aproveitamento dos recursos. Recursos aí me refiro a mão de obra, máquinas, ferramentas, equipamentos, enfim, disponíveis na execução de uma tarefa. Coloquei alguns termos em azul propositalmente. Vamos ter que conceituar cada um deles separadamente. Daqui a pouco trataremos sobre o estudo de métodos e a medida do trabalho. No entanto, neste momento, precisa ficar bem claro o que significa tarefa. Afinal, é isso que o estudo do trabalho objetiva melhorar. Se fôssemos colocar um resumo do conceito, poderíamos dizer o seguinte, que o estudo do trabalho trata de um conjunto de técnicas que são utilizadas para aumentar a produtividade daquilo que fazemos. A ideia é buscar métodos ideais e, obviamente, tempos ideais. Então, pense um pouco. O que é uma tarefa? Procure pensar a respeito e formar um conceito. Pensou? Bem, é muito simples. Muito bem. Se você pensou algo parecido com isso que está aí, você está certo. Uma tarefa nada mais é do que a transformação intencional das características físicas ou químicas de um objeto, ou, no caso de um serviço, uma ação objetivando avançar em direção ao final deste serviço. Veja que a ideia inserida nesse conceito é de que realmente ocorra uma alteração na forma, ou, repito, no caso de um serviço, um avanço em direção ao final de sua execução. E qual é o significado do termo intencional neste conceito? Bom, isso significa que deve realmente existir a intenção de fazer a transformação, de fazer a alteração. Então vejam bem, por exemplo, se alguém vai pegar um prato em um armário e o deixa cair, houve uma transformação. O prato que antes era inteiro agora está em milhares de pedaços. Houve realmente uma transformação. Opa, então houve uma tarefa aí nesse caso? Não, não houve, porque neste caso a transformação ela não foi intencional. Não foi intencional. Muito bem. Nós podemos também representar de forma gráfica uma tarefa. Veja aí, nós temos um exemplo de uma indústria, poderia, sendo representado aí como início da tarefa, pegar uma peça, depois pintar essa peça e finalmente largar a peça no final da tarefa. Um exemplo de empresa de serviço, por exemplo, poderia ser posicionar a nota fiscal, preencher a nota fiscal e, finalmente, colocar a nota fiscal
no escaninho. São exemplos bem simples, mas o primeiro deles relacionado a uma indústria, o segundo deles relacionado a uma tarefa muito simples em uma empresa de serviços. Muito bem, vamos voltar a tratar das duas principais ações relacionadas quando se pretende estudar e, consequentemente, melhorar um trabalho, melhorar uma tarefa. A primeira delas é medir o trabalho. Qual é o objetivo disso? Bem, é mais simples do que parece. A ideia é fornecer o que a gente chama de padrão de esforço humano. Ops, que negócio é esse? Bem, vejam essas pessoas trabalhando. Elas estão realizando tarefas, provavelmente uma empresa de serviços. Aqui também pessoas estão realizando tarefas. Mas se você fosse o gestor, qual seria a produção que você cobraria dessas pessoas? Quanto cada uma deve realizar? Veja que você necessita saber dessas informações como gestor. As mesmas informações que estabelecem quanto cada um deve fazer também servem para determinar quando a tarefa estará pronta para ser enviada ao cliente. Então, saber essas informações são de grande importância para a sua gestão. Isso é estabelecido pelo que chamamos de padrão de esforço humano. O padrão de esforço humano estabelece qual é o tempo que uma pessoa ou grupo de pessoas leva para realizar determinada tarefa. Evidentemente que a isso deve ser acrescentado o tempo necessário para, por exemplo, tomar água, ir ao banheiro. Também deve ser incluído um tempo para rápidos descansos, afinal de contas, trata-se de um ser humano e não de uma máquina. Também acrescenta-se aí o tempo para limpar o equipamento, imprevistos e assim por diante. Tudo isso precisa estar considerado no tempo padrão, ou seja, no padrão de esforço humano. Se você está se perguntando, padrão de esforço humano? E no caso de robôs ou mesmo máquinas, não se considera um padrão? Bom, primeiramente, parabéns, seu raciocínio está correto. E a resposta é sim, se considera também um padrão. O tempo padrão e aquilo que nós chamamos de padrão de esforço humano também, mesmo com este nome, serve para estabelecer qualquer outro tempo padrão, mesmo aqueles em que as atividades dependem da máquina e não da pessoa. E o estudo de métodos, que é a segunda ação quando se pretende estudar e, consequentemente, melhorar um trabalho, melhorar uma tarefa. Bem, o estudo de métodos tem como objetivo encontrar a melhor maneira de se realizar a tarefa. Simples assim. Isso pode ser realizado simplesmente utilizando-se o bom senso, mas é claro, existem técnicas e métodos científicos específicos para tanto. Vamos iniciar tratando sobre a medida do trabalho. Depois trataremos sobre melhoria de método. Como a medida do trabalho é realizada? Como se estabelece um tempo? Como se mede o tempo? Bem, apesar de se pensar logo em um cronômetro para realizar essa atividade, existem outras maneiras de se fazer isso. Existem várias maneiras de se medir o trabalho, de se medir uma tarefa, de se estabelecer o padrão de esforço humano. Uma delas é através do uso de estimativas analíticas. Daqui a pouquinho explico cada uma delas. Uma outra maneira é através do uso de tempos sintéticos. Também podemos fazer isso através de estimativas. E, finalmente, algo bastante conhecido comum, podemos medir o tempo através do uso de cronômetros. Essa é a quarta maneira de se estabelecer um padrão de esforço humano ou de se medir.
Vamos à primeira delas, a estimativa analítica. Bem, esta é bastante utilizada e a informação vem de profissionais com grande experiência. Vamos a um exemplo. Se você, por exemplo, solicitar para um pintor qual é o tempo que levaria para ele pintar sua casa, esqueça a ideia de que este profissional utilizará de softwares ou mesmo tabelas de cálculo para te responder. Na grandíssima maioria das vezes, ele olhará a casa, dará uma volta por dentro e por fora para ter uma ideia de tamanho, irá considerar outros detalhes, acrescentará provavelmente uma margem de segurança, vai considerar imprevistos como chuva e outros e te dirá naquele mesmo momento qual é o tempo que ele levará para pintar a sua casa. Os tempos sintéticos são aqueles obtidos e armazenados posteriormente. Pode ser armazenado em um computador, evidentemente que não em um fichário, como aparece aí na imagem, mas é só para se ter uma ideia. É muito simples. Você vai medindo os tempos e guardando as informações. Quando necessitar no futuro, eles estarão disponíveis. Claro que poderão sofrer alguns ajustes, mas serão uma boa base para cálculo de tempo padrão de esforço humano. Também podem ser construídos. Por exemplo, você pode somar os tempos sintéticos armazenados de pegar e largar um objeto e somente cronometrar ou obter de outra forma a parte do tempo relacionada à transformação propriamente dita. As estimativas, neste caso aí estimativas matemáticas, se resumem ao uso de tabelas, de gráficos, de gabaritos, de estabelecimento de curva, medidores de distância, etc. Para daí então, com fórmulas matemáticas, estabelecer qual será o tempo para elaborar uma determinada tarefa. Veja que nesse caso a tarefa nem precisa existir ainda. O tempo é estabelecido através do uso da matemática. E, finalmente, nós temos o estabelecimento de um tempo através do cronômetro. Ou seja, você vai literalmente medir o tempo que leva para realizar a tarefa, para realizar o trabalho. Obviamente que neste caso a tarefa precisa estar sendo realizada para você poder medir. Nós não trataremos com detalhes todas as maneiras de estabelecer o tempo padrão. Não teríamos tempo para isso em apenas uma aula. Por isso, vamos nos deter um pouco mais a parte da cronometragem, ou seja, a medida do tempo através do cronômetro. Para tanto, vamos iniciar com os conceitos. O que é cronometragem? Bem, a cronometragem é a medida do tempo através do cronômetro, através de um medidor de tempo. Ela fixa de maneira mais precisa, partindo de um número limitado de observações, o tempo necessário para a execução da tarefa. Este é um dos conceitos, nós temos outro. Neste caso, a cronometragem é a aplicação de certas técnicas visando determinar o tempo necessário para a execução de uma tarefa, por uma pessoa adaptada e treinada em ritmo normal. Logo a gente vai ver o que é isso. Calculado segundo normas de rendimento bem definidas. Se fôssemos resumir, qual seria o conceito de cronometragem de forma resumida? Bom, simplesmente é a medida do tempo através do cronômetro, através de um medidor de tempo. E aí vem a pergunta, né? Para que medir o tempo de uma tarefa? Para que medir um trabalho? Quais são os objetivos de se fazer isso? Pense um pouco. Bem, quais são os objetivos da cronometragem? O que se pretende quando a gente mede o tempo? Além de, claro, estabelecer um padrão de esforço humano. Muito bem,
É possível, através da cronometragem, realizar uma análise do modo operativo, no início de fabricação ou mesmo durante as melhorias que são realizadas ao longo do tempo. Serve para fixação de tarefa horária, repartição iguais das atividades entre executantes, serve para previsão de efetivos, ou seja, estabelece a quantidade de mão de obra necessária para realizar uma determinada tarefa, determina o número de máquinas que são necessárias, também consegue, não é, estabelecer a plena utilização da capacidade de produção, serve para planejamento, programação e controle de uma produção, serve para realizar cálculos de custo padrão, estimativa de custos de, por exemplo, um produto novo, serve para determinação dos tempos padrões para, por exemplo, estabelecer prêmios de produção, serve para controle de custo da mão de obra e etc. Ou seja, serve para uma série de atividades muito importantes e necessárias para realizar de forma eficaz a gestão de um negócio. Muito bem. Quem é que faz isso? Quem é que realiza a atividade de cronometrar, de medir o tempo? Bem, é este profissional que aparece aí na imagem, é o cronometrista. Muito bem, pessoal. E quanto às atitudes de um cronometrista? Bem, este profissional que eu acabei de mostrar para vocês, ele precisa ter um bom conhecimento do trabalho, ter boa postura, deve escutar atentamente tudo que o supervisor e o operário tenham a dizer a respeito da tarefa que ele vai medir, ele deve ser educado no trato com as pessoas, deve, obviamente, sempre que possível, melhorar a sua técnica, ele precisa ter o cuidado para não cometer erros, afinal de contas, veja, se ele cometer erros na hora de medir o tempo, ele pode causar injustiça com os operários, ou seja, vai cobrar mais do que aquilo que realmente as pessoas podem fazer. Ele precisa também conquistar a colaboração da supervisão e dos operários. Antes de iniciar a cronometragem, é importante ele observar bem o que está sendo feito, para daí iniciar a realização do trabalho. Ele deve explicar ao operário, caso necessário, o motivo do estudo, procurar sempre o melhor ângulo para a observação da tarefa. Não deve entabular conversas informais com os funcionários, deve se ater à medida do trabalho, deve sempre que possível comprovar para ver se os valores estão corretos. Essas são as atitudes de um cronometrista. Só para a gente compreender um pouco ou entender um pouco melhor o que faz este profissional. Bem, e quanto aos materiais utilizados na técnica da cronometragem? Muito bem, normalmente nós utilizamos um cronômetro, ele pode ser analógico ou digital, utilizamos uma prancheta de cronometragem, veja, o operário que mostrei há pouco cronometrando, o cronometrista, ele tinha uma dessas pranchetas. Precisa de folhas específicas para realizar os levantamentos de tempo, precisa, obviamente, de lápis e calculadora. Claro que todos esses equipamentos podem ser substituídos por um palm-top, ou seja, um cronógrafo que possui um software específico para tanto. Isso já existe no mercado, né, e é utilizado muitas vezes para realizar as medidas do tempo. Além disso, também é importante ter um medidor, uma trena, uma fita métrica, enfim, outros equipamentos necessários para se buscar informações relacionadas à tarefa que está sendo medida. Precisa de um dinamômetro ou uma mola para medir pesos transportados. Precisa de um termômetro, porque muitas vezes é importante verificar se não tem um calor ou um frio excessivo no local de trabalho, porque isso acaba trazendo problemas de performance na execução da tarefa, da atividade. Precisa de um fotômetro para determinar a luminosidade do plano de trabalho. Isso muitas vezes é uma exigência da própria legislação, ou seja, dependendo do posto de trabalho, tu deve possuir uma determinada luminosidade. É importante também o aparelho fotográfico para registrar, por exemplo, como está sendo realizada a atividade atualmente,
precisa de conta-giro, muitas vezes, e assim por diante. Todos são equipamentos utilizados para realizar o estudo do tempo, para realizar uma cronometragem. Recapitulando então, tarefa é a transformação intencional das características físicas ou químicas de um objeto, ou a ação relacionada à prestação de um serviço. Se observar a representação gráfica da tarefa, você já vai observar que ela foi dividida em 3 partes, ou seja, pegar a peça, que aí nós chamamos de elemento 1, pintar a peça, chamamos de elemento 2, e largar a peça, finalmente, denominamos isso de elemento 3. Ou seja, a gente acaba dividindo uma tarefa em partes ou em elementos. E aí vem a seguinte pergunta: por que dividir uma tarefa em elementos? Por que dividir uma tarefa em partes? Pense um pouquinho. Bem, se você pensou que isso é feito para facilitar a análise, para facilitar a própria maneira como se mede o tempo, tá certo, parabéns. Fazendo com que a tarefa seja dividida em partes, você poderá analisar cada parte separadamente. É justamente neste tipo de análise que você pode encontrar boas possibilidades de melhoria. Eu gosto de mostrar sempre o exemplo da tesoura. Me parece que ele serve bem para ilustrar isso que eu acabei de comentar com vocês. Veja, nós temos aí 2 objetos. O objeto 1 é uma tesoura. O objeto 2 também é uma tesoura. Só que a grande diferença é que o objeto 2 foi projetado para que o operador realize a atividade de corte sem largar e pegar toda vez esse instrumento. Ou seja, o instrumento 2 ele fica posicionado na mão da pessoa durante a realização da tarefa, durante a realização da atividade. De novo, enquanto que a tesoura 1, objeto 1, tu precisa cortar e largar, quando tu precisa dela de novo, tu precisa pegar, cortar e largar novamente, o objeto 2, ele foi projetado para ficar na tua mão, ele não atrapalha e com isso tu acaba eliminando a parte da tarefa de pegar e largar, ou seja, ele já está na sua mão. Não parece, pessoal, mas os ganhos são realmente muito significativos. Ele é bastante usado, esse segundo objeto, na indústria de fabricação de roupas ou mesmo calçados, em que, nesse tipo de atividade, um operador acaba realizando a atividade de corte 4, 5 mil vezes por dia. Pensem o quanto aumentaria este tempo se toda vez que cortasse algo ele teria que largar e depois, para realizar o próximo corte, pegar novamente o instrumento na mão. Assim, já fica com o instrumento posicionado na mão e vai realizando a atividade. Muito bem, há pouco eu já havia comentado que a gente pode e deve dividir uma tarefa em partes, em elementos. Bem, vamos tratar um pouco sobre os tipos de elementos que existe em uma tarefa. Basicamente, nós temos 3 tipos de elementos. Os elementos de repetição, que são aqueles que normalmente se caracterizam por terem tempos constantes, que é o caso de uma máquina, ou mesmo tempos variáveis, no caso de operadores. Além desses, existem os elementos ocasionais. São necessários e ocorrem em intervalos regulares ou irregulares de tempo. E, finalmente, nós temos os elementos estranhos, que são encontrados em uma tarefa sem necessariamente fazer parte da tarefa estudada. Eles não fazem parte, eles acontecem de forma aleatória, ou seja, não estava previsto que eles ocorressem. Mas, mesmo assim, de vez em quando, encontramos elementos estranhos em uma tarefa. Então, agora, neste momento, pense um pouco e veja se você consegue encontrar exemplos de elementos ocasionais e exemplo de elementos estranhos. Pense um pouco. Muito bem. Se você pensou algo parecido com isso, acertou. No caso da mesma tarefa
que apresentamos ali há pouco, que é de pegar a peça, pintar e largar, um elemento ocasional seria, por exemplo, abastecer a pistola. No caso desta mesma tarefa, um elemento estranho poderia ser, por exemplo, uma peça que caiu. Não está previsto cair peças durante a elaboração dessa atividade. Mas veja que pode ocorrer. Por isso que é um elemento estranho e, obviamente, precisamos considerar este elemento no nosso estudo, na nossa medida. Bem, como dividir uma tarefa em elementos, ou seja, como dividir uma tarefa em partes? O cronometrista vai chegar diante da tarefa e vai levar em consideração o seguinte: os tempos destas partes ou destes elementos, eles precisam ser bem definidos. O ideal é que se use verbos: pegar, largar, pintar, chanfrar, levar, carregar, pregar, lixar e assim por diante. Também é importante escolher elementos de curta duração, porém superiores a 3 segundos, senão é impossível medir esses tempos quando os mesmos forem abaixo de 3 segundos. Também precisamos definir pontos de separação claro entre esses elementos, para a gente não se confundir durante a nossa atividade de medir esses tempos. Também precisamos, no caso dos elementos constantes, ou seja, máquinas, nós devemos separar esses elementos dos variáveis, aqueles relacionados aos operadores. E, finalmente, os elementos de repetição devem ser separados dos elementos ocasionais e estranhos. Eles precisam aparecer de forma separada em nossa análise do. Bem, eu gostaria agora de deixar algumas dicas para a realização do estudo do trabalho, nesse caso especificamente relacionado à medida do trabalho ou à cronometragem. Muito bem, deve-se escolher sempre um operário médio na medida do possível, né? Claro, a gente vai acabar estudando todos os operários, mas o ideal é que a gente escolha um operário de médio ritmo, ou seja, um operário que não esteja trabalhando muito rápido nem muito lento para realizarmos o estudo do tempo. Não devemos, em hipótese alguma, cronometrar pessoas nervosas. Não devemos também cronometrar durante a primeira hora do início ou do recomeço do expediente após o meio-dia, por exemplo. Não cronometrar durante a última hora do expediente. As pessoas estarão cansadas e, obviamente, fica mais difícil de conseguir tempos corretos. Para trabalhos que exigem um esforço ou atenção concentrada, devemos, pelo menos, efetuar 2 estudos em momentos diferentes do dia. Por que isso? Vejam o gráfico abaixo. Esse gráfico mostra, como é a performance de uma pessoa durante o dia. Observe que essa pessoa começa o dia com determinada performance, ela é um pouco mais baixa, depois, lá perto das 10 horas, essa performance está bastante alta, está bastante significativa, e depois das 10 horas ela vai diminuindo até próximo do meio-dia. Por que isso? Porque a pessoa vai ficando cansada, vai ficando com fome, enfim. Na parte da tarde, veja ali, às 13 horas, a pessoa começa a trabalhar com uma performance mais baixa, porque ela acabou de almoçar, o organismo está fazendo digestão, então ela está meio cansada, meio sonolenta. Lá por próximo das 15 horas, essa performance ela chega no ápice e depois começa a cair gradativamente até o final do expediente, lá 5h30, 6 horas da tarde. E vejam, se observarmos o gráfico, a gente percebe também que a performance na parte da tarde ela é um pouco menor do que a performance da parte da manhã, porque a pessoa, no segundo período, já está mais cansada. Bem, não dá para tratar sobre cronometragem sem tratar sobre ritmo de trabalho, ou seja, sobre a velocidade que o operador está realizando determinada tarefa. Então, eu gostaria que você observasse o ritmo das 2 operárias a seguir. A ideia é você indicar qual delas está trabalhando, na sua opinião, em um ritmo normal.
Observe as duas trabalhando, pense um pouco e aí responda. Muito bem. E aí, qual das duas está trabalhando, na sua opinião, em um ritmo normal? Veja que você pode até chutar e acertar, mas se você não foi treinado para avaliar ritmo, você poderá estar cometendo um erro. O cronometrista, ou seja, o profissional que é treinado para medir o tempo, ele recebe treinamento para avaliar o ritmo. Isso significa que ao medir uma tarefa, não devemos simplesmente considerar o tempo que o operário levou para elaborá-la. É necessário considerar também, e isso é muito importante, o ritmo que ele usou para realizar essa tarefa. O motivo é simples. Imagine que um operário com um ritmo bem acima do considerado normal está realizando uma determinada tarefa. Se formos usar esse tempo para estabelecer o que chamamos de padrão de esforço humano, vamos estar sendo injusto com aquelas outras pessoas que não têm um ritmo tão rápido como o do operário que você mediu. Bem, existem vários testes que são realizados para treinar o cronometrista de forma que ele consiga avaliar de forma correta o ritmo de um funcionário. Um desses testes consiste em pegar um baralho de 52 cartas, e distribuir essas cartas em um quadrado de 33 centímetros de vértice. Ou seja, então, a pessoa que está treinando o cronometrista vai pegar o baralho e ela mesma vai distribuir estas 52 cartas nos 4 vértices desse quadrado. Muito bem. Esse tempo, ou tempo para realizar essa atividade, é de 30 segundos. Como é que funciona esse teste? Esse treinador vai fazer isso várias vezes na frente do cronometrista, usando um ritmo normal, ou seja, ele deve levar em torno de 29, 30, 31 segundos. Depois que o cronometrista tiver bem claro na sua mente o que é um ritmo, ou seja, o que são movimentos, aí neste caso considerados normais de velocidade, daí então esse profissional treinador irá mudar o seu ritmo. Ele fará às vezes isso de forma mais rápida, às vezes fará isso de forma mais lenta, claro que propositalmente. E o cronometrista que está sendo treinado, além de dizer como está o ritmo, ele também precisa estabelecer um coeficiente objetivando corrigir esse ritmo, de maneira a não causar injustiça e, claro, estabelecer o correto padrão de esforço humano e que vai poder ser utilizado e cobrado de qualquer funcionário. Reforçando então, vamos entender bem isso. Por que avaliar o ritmo?
Muito bem. O objetivo é corrigir, conforme eu já comentei, os erros ocasionados pela utilização de um ritmo anormal. Ou seja, corrigir os erros de uma pessoa que está elaborando a atividade, que está executando a atividade em um ritmo mais rápido que o normal ou mesmo mais lento que o normal. E vejam, isso é muito importante, é necessário corrigir o ritmo para criar o que nós chamamos de padrão de esforço humano. Muito bem, como é que isso funciona? Resume-se a aplicação de um coeficiente, é como se fosse uma nota que o cronometrista vai dar com o objetivo de aumentar ou diminuir o tempo obtido, conforme o caso. Vejam vocês, se o ritmo do operário, por exemplo, que está sendo medido, for lento, aí nós temos que multiplicar o tempo obtido por um valor percentual abaixo de 1, ou seja, abaixo de 100%. Este valor pode ser, por exemplo, 0,80, 0,75 ou 0,90. Isso diminui o tempo obtido. Veja, se dermos um coeficiente de 0,80, significa que o tempo será reduzido em 20%. No caso de um ritmo rápido, pessoal, mais rápido do que o normal, se o cronometrista perceber que o operário está realizando a atividade em um ritmo muito rápido, além do normal, ele deve multiplicar o tempo obtido por um valor acima de 1, ou seja, acima de 1%. Por exemplo, esse valor pode ser 1,20, 1,10, 1,15. E ele aumenta o tempo obtido. Vejam, se eu, por exemplo, como cronometrista, aplicar um coeficiente de 1,20, eu vou estar aumentando o tempo obtido em 20%. O macete que eu tenho usado é bem simples. Se o ritmo do operário for baixo, dá uma nota ou um coeficiente baixo. Se o ritmo for alto, dá uma nota ou um coeficiente alto. É isso aí, simplesmente é isso. Mesmo assim, depois que nós medirmos o tempo necessário para realizar uma tarefa, mesmo depois de ajustarmos o ritmo, se for necessário, mesmo assim a gente vai ter que acrescentar um tempo a esse tempo até então obtido, e esse tempo, esses acréscimos de tempo são relacionados a, por exemplo, necessidades fisiológicas. Obviamente que a pessoa vai precisar, durante um dia de trabalho, ir ao banheiro, ela vai precisar tomar água. Também precisamos aumentar o tempo considerando que, durante o dia, o operário vai cansar, e aí isso tem que ser considerado no nosso cálculo do tempo padrão. Também temos que considerar um tempo, porque além da própria atividade em questão, ele precisa também limpar eventualmente o seu posto de trabalho. Também temos que considerar que acontecem imprevistos durante o dia, ou seja, o tempo obtido através da medida do trabalho, depois de ajustado o ritmo, ainda recebe alguns acréscimos. Esses acréscimos ao tempo total encontrado, eles têm como objetivo adequá-lo à realidade do dia a dia. Muito bem, conforme mencionado, nós estamos tratando de estudo do trabalho. Inicialmente, nós tratamos da medida do trabalho. Agora vamos tratar sobre o estudo de métodos. O estudo de método, basicamente, leva em consideração alguns princípios que precisam ser seguidos para a economia de movimentos. O primeiro deles é a utilização do corpo humano. Depois nós temos a distribuição do posto de trabalho e, finalmente, a concepção de ferramentas e equipamentos apropriados a uma melhor performance na realização da tarefa. Existem, pessoal, metodologias para melhorar método. Essa, por exemplo, que aparece aí, ela está sendo utilizada pelo Senai aqui no Brasil já há 60 anos. Então existem treinamentos, existem métodos científicos com o objetivo de melhorar um trabalho, melhorar uma tarefa. Muito bem, vamos tratar rapidamente de cada um desses princípios. O primeiro deles refere-se à utilização do corpo humano. Nesse caso, qual é que é a ideia? Bom, uma delas é fazer sempre que possível com que o operador utilize as duas mãos ao mesmo tempo e de forma simétrica. Também é importante que ocorra o dispêndio mínimo de energia. Neste caso, usar a força da gravidade é uma ideia interessante, muitas vezes utilizada para melhorar o método.
E uma outra questão é o campo de visão. Quanto mais próximos os insumos, as ferramentas estiverem do operador, melhor. Veja que isso pode ser observado nesta imagem a seguir. Nós temos na parte mais escura o campo de visão ideal e depois, dependendo do ângulo, esse campo de visão diminui. O objetivo aí, pessoal, é evitar que o operador fique olhando para os lados, mexendo a cabeça, mexendo os olhos, mexendo o tronco, porque isso acaba causando uma fadiga desnecessária que vai acabar prejudicando a performance desse operário, desse trabalhador na execução das suas atividades no dia a dia. Muito bem. Em relação à disposição do posto de trabalho, que é o segundo dos 3 princípios, nós devemos considerar o seguinte. Primeiro, a disposição das ferramentas. Elas devem permitir a melhor sequência de movimentos do operador. Conforme já mencionado, e aparece aí de novo, a utilização da força da gravidade, que é uma força que existe, é gratuita, ela sempre que possível deve ser utilizada. Também é importante levar em consideração a ergonomia, então a altura correta do plano de trabalho é importante, precisa ser considerada. Condições ideais de iluminação, sempre deve ser considerado isso daí. Segurança também, ela é muito importante. É claro que ninguém quer que o operário se machuque. Então, sempre que possível, ao melhorar o método, devemos levar em consideração as questões relacionadas à segurança. E, finalmente, ter um lugar definido para cada coisa. Quando eu trato disso, eu gosto de mostrar essa prateleira projetada especificamente para manutenção. Vejam, cada ferramenta tem o seu local bem definido. Quando o mecânico, por exemplo, usa uma ferramenta, ele vai largar ela no seu local definido. Significa que ela sempre vai estar ali, ele não vai perder tempo procurando essa ferramenta em outro local. Além disso, veja que essa prateleira, né, utilizada para manutenção, ela tem rodas, então ela pode ser levada ao local onde é necessária a manutenção. Além disso, tem gavetas, né, e vários outros itens que facilitam a elaboração de uma tarefa relacionada à manutenção. Ainda relacionado ao lugar definido para cada coisa, que é um dos princípios, ou faz parte de um dos princípios de economia de movimentos, né? Observe a funcionária a seguir. Ela está realizando uma atividade e, se você observar com atenção, vai ver que ela gasta uma parte significativa do tempo da tarefa procurando as peças que ela precisa para aplicar o adesivo. Veja que, neste caso, está muito claro que, se as peças já viessem no local adequado, ela não precisaria gastar tempo procurando as mesmas. Aqui nessa imagem, mais um exemplo de como posicionar de maneira adequada os materiais e ferramentas de um local de trabalho. Observe que a ideia aqui é evitar que o operador movimente sem necessidade o tronco. Dessa maneira, ele vai estar evitando uma fadiga desnecessária. Veja esta imagem aí. Neste caso, estamos falando de luminosidade no ambiente.
Veja que interessante, essa imagem me chama a atenção, porque nesse caso aí o gestor, ele fez com que a luminosidade estivesse presente somente no local onde o operador está trabalhando. Significa que ao olhar para outro local mais escuro, o operador vai estar cansando a sua visão e isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer fadiga desnecessária no final do dia de trabalho. Já comentei em outra aula para você sobre a influência das cores no ambiente, né? E aí eu só coloquei essa projeção aí, colocando de forma bem rápida como é que cada cor influencia em um ambiente de trabalho. E nesse caso, claro, sempre que possível, deve-se levar isso também em consideração quando o objetivo é melhorar um método, melhorar uma tarefa, melhorar um ambiente de trabalho. Muito bem, vamos tratar um pouco sobre o último princípio de economia de movimentos, a concepção de ferramentas e equipamentos. Bem, a dica aí é de que as mãos devem ser dispensadas de todos os trabalhos que possam ser feitos mais vantajosamente por uma ferramenta, equipamento ou dispositivo. Uma outra dica é combinar as ferramentas sempre que possível. Veja, aí nós temos um exemplo de um alicate que foi juntado, combinado com o martelo. Essa ferramenta aí trouxe ganhos significativos na Itália, na Espanha e mesmo aqui no Brasil, no caso da indústria de calçados. Uma outra ferramenta que tenho certeza é conhecida é a chave Phillips. O interessante é a história por trás dessa chave. O engenheiro norte-americano Henry Phillips a desenvolveu em 1920 para reduzir os problemas de retrabalho dentro de uma indústria de móveis. Esses problemas eram causados pela chave de fenda, acreditem. Os ganhos alcançados por esse engenheiro com a utilização dessa ferramenta, que até então não existia, foram tremendos. Tanto é que ela existe até hoje. Os estudos dizem que os ganhos na época chegaram a 70% de melhoria de performance. Então vejam, é muito importante criar ferramentas, criar dispositivo, combinar ferramentas sempre que possível. Com isso estaremos realizando e atendendo o terceiro princípio de economia de movimentos, que é a concepção de ferramentas e equipamentos. Existem muitos checklists que podem ser utilizados com o objetivo de lembrar a gente de possibilidades de melhoria. Este é um deles, existem vários outros. Mas, por exemplo, vejam o que nós temos aí. As ferramentas utilizadas são as mais adequadas? Muitas vezes o operador pode estar utilizando a ferramenta errada. As ferramentas estão em boas condições de uso? Se o operador, por exemplo, estiver usando uma navalha e ela não tem o fio adequado, não está afiada de forma adequada, claro que ele vai acabar levando mais tempo para realizar a atividade. Uma outra pergunta, são utilizadas ambas as mãos nos trabalhos com ferramentas? As máquinas estão em boas condições de render o máximo de trabalho? Acreditem, muitas vezes essas máquinas não estão em boas condições de uso e estão sendo usadas. O arranjo físico está correto? E aí não necessariamente o arranjo físico do setor. Aqui a pergunta pode se referir ao arranjo físico da própria tarefa, do local onde ela está sendo realizada. Pode-se eliminar a fadiga desnecessária através do uso de ferramentas? A ventilação e a iluminação estão adequadas para o trabalho? Existe limpeza e ordem no posto de trabalho? Limpeza e ordem sempre proporcionam melhor performance na execução de uma tarefa, de um trabalho. O material é uniforme e se encontra em perfeitas condições? O material que é utilizado ao máximo? Pode-se encurtar distâncias entre o material e o posto de trabalho? São todas perguntas muito importantes e necessárias quando se pretende melhorar uma tarefa. Neste final de aula, eu gostaria de comentar que este assunto é muito vasto e não pode ser esgotado em uma só aula, mas acredito que o objetivo foi alcançado na medida em que tratamos os principais conceitos relacionados ao assunto. Estudar o trabalho é muito importante e obrigatoriamente deveria ser realizado ou pelo menos ser levado em consideração
por todos os administradores de um empreendimento. Gostaria de deixar no final da aula também, além do meu agradecimento pela sua atenção, um vídeo que me chamou a atenção, pois mostra o resultado de uma tarefa sendo realizada onde houve a preocupação de antes estudá-la, medi-la e melhorar essa tarefa de forma significativa. Então, observem a operadora realizando a atividade e percebam o que a gente pode chamar de eficácia na execução de uma tarefa, na execução de um trabalho. Um grande abraço. Das ist Chaco-Chaco-Linie.